Olá! Será que o Grande Prémio do Canadá marcou o retorno dos grandes dias da Fórmula 1? A corrida teve de tudo e sei que os fãs ficaram empolgados. Vou entrar em mais detalhes, além de contar várias histórias dos bastidores em apenas um momento. Fotografando hoje nas curvas 1, 2 e 3, fiquei surpreso com a proximidade dos carros. Há muito não via disputas tão próximas por tantas voltas seguidas. George e Kimi travaram uma batalha épica hoje e também no sábado, na corrida sprint. Infelizmente terminou mal para o George, mas falarei disso em breve. A disputa pelo terceiro lugar entre Lewis e Max foi emocionante e acabou valendo o segundo lugar. Após a corrida, conversei com pessoas da FIA que também ficaram impressionadas. Acho que hoje tivemos 3 vencedores: FIA, F1 e os fãs. Na verdade, 4, contando o Kimi. Espero que quem assistiu pela TV tenha aproveitado. Acho que muita gente que desistiu da Fórmula 1 este ano pelos regulamentos pode pensar: foi divertido hoje, talvez eu dê outra chance. Espero que sim, pois gostei muito de fotografar essa corrida, ou pelo menos a metade que consegui. Quando vi nas telas ao redor da pista que George tinha encostado, decidi voltar para o paddock para esperar por ele, mas eu não sabia exatamente onde ele estava. Acho que ninguém sabia enquanto estávamos na área de hospitalidade da Mercedes. Vi o treinador dele, Alain, sair da garagem com toda a sua equipe. Depois, o assessor de imprensa também conversou com Alain e ficou claro que eles não sabiam por onde ele apareceria. E então, um dos cinegrafistas de TV recebe uma mensagem pelo fone de ouvido. Ele está vindo para o paddock. Então corremos para o outro lado do paddock e o seguimos de volta. E sim, ele estava decepcionado. Você pode ver isso nessas fotos aqui. Mas mesmo naquele momento difícil, ele ainda teve tempo de cumprimentar um jovem fã. E eu acho que isso diz muito sobre George como pessoa. Da mesma forma, quando Lando Norris teve problemas com o carro, houve uma certa confusão sobre onde ele estava. Se você tem problemas com o carro no fim da pista, é difícil voltar ao paddock, pois faltam estradas na maior parte do trajeto. Vi um segurança, o treinador dele e alguém do RP descendo pelo paddock. Percebi que um deles sugeriu colocar um Apple AirTag no macacão dele, assim podemos saber onde ele está e evitar perder tempo. Obrigado a Bitdefender por patrocinar. Pausa rápida. Quero propor um jogo com você, bandeira vermelha ou verde. Vou apresentar situações hipotéticas de cibersegurança para você decidir se são comportamentos de bandeira vermelha ou verde. Primeira, usar a mesma senha para e-mail e conta bancária empresarial. Vermelha ou verde? Bandeira vermelha. E autenticação multifator é vermelha ou verde? Bandeira verde, próxima. Clicar em um link da DHL, Australia Post, FedEx, etc. 5 minutos depois de pedir alguma coisa. Bandeira vermelha. Verifique 2 vezes quem tem acesso aos seus arquivos sensíveis. Bandeira verde, por fim, instalar o Bitdefender Premium Security e o Scam Radar nos seus dispositivos, aproveitando o teste estendido de 90 dias. Só bandeiras verdes aqui. O Bitdefender Scam Radar oferece proteção completa contra golpes, detecção automática, alertas em tempo real e suporte confiável com IA. Fique informado sobre ameaças de golpes na sua região, tenha acesso ilimitado à VPN para navegação privada, aproveite logins sem esforço com gerenciamento seguro de senhas e muito mais. Veja mais clicando no link na descrição. Se você ainda não assistiu à corrida, tivemos 3 voltas de formação porque o carro de Arvid Lindblad não conseguiu sair. Quando começamos, a disputa até a primeira curva foi organizada. Se George não tivesse parado, como teria sido a corrida? Teríamos aquela disputa acirrada o tempo todo. Caso isso ocorresse, a Mercedes teria valorizado muito seus patrocinadores, já que a disputa seria destaque na TV, e Kimi Antonelli, 4 vitórias seguidas, um feito notável. Mas como será seu desempenho em Mônaco? Lá a corrida é bem diferente. Saberemos em semanas. Voltando ao pós-corrida, não fui ao parque fechado. Fiquei atrás da garagem da FIA esperando os pilotos saírem. A cena mais bonita foi Franco Colapinto saindo, recebido pelo empresário Jamie e pela Maria, mas não consegui registrar. Essa é a assessora de imprensa do Semi. E então a namorada dele, Maia, também estava na pista, esperando sua vez. Chegou a vez dela e o grupo conversou por cerca de 1 minuto. Ele realmente tinha alguns fãs muito barulhentos na varanda do primeiro andar, gritando todo tipo de coisa, tanto ontem quanto hoje. Um 6º lugar, nada mal para o argentino. Pierre Gasly terminou em 8º, mas havia Liam Lawson entre eles. Recebi essa mensagem hoje, pois nossa transmissão na Nova Zelândia não mencionou Liam. Nada mesmo. Posso te dizer que ele saiu da garagem da FIA parecendo exausto, encontrou-se com seu assessor de imprensa, foi dar algumas entrevistas com um sorriso no rosto e depois voltou para a área de hospitalidade. Ele deu pelo menos uma entrevista para a F1 TV e estava bem animado, como você pode ver aqui. Lembre-se que há alguns anos o organizador colocou uma tela preta na frente de vários, o público da área de ingresso geral na reta principal, poucas horas antes da corrida, após eles já estarem lá por 4 ou 5 horas.
Ontem de manhã, notei que cobriram aquela grade. À tarde, os fãs já tinham arrancado tudo, mas hoje cedo recolocaram e à tarde já tinham tirado de novo. Perguntei ao organizador o motivo e ele disse que queria manter um espaço entre a arquibancada e o pessoal da área de ingresso geral. Estamos felizes que possam sentar e assistir, mas naquela sessão não queriam ninguém. Isso não funcionou e o pessoal conseguiu o que queria. No vídeo de quinta à noite, você deve lembrar da placa que apareceu no estacionamento dos chefes de equipe. Jonathan Whitley não é chefe de equipe da Aston Martin, apesar dos rumores de meses atrás. Conversei com o organizador que disse, olha, foi nosso erro. Eles simplesmente admitiram. Não posso te dizer por que cometeram esse erro, mas conversei com a Aston Martin. Eles sugeriram que pode ser porque esses rumores ocorreram há meses e são feitos com uns 2 meses de antecedência. O que foi exibido ficou. 12 horas foi retirado por 48 horas e hoje cedo notei que colocaram o nome do Mike Crack como chefe de equipe no estacionamento. Claro, Adrian Newey é o chefe de equipe da Aston Martin atualmente, mas Adrian não foi visto em uma corrida desde, tenho quase certeza, a Austrália, e isso foi lá em março. Mudando de assunto, na manhã de sexta fui ao grampo para a primeira sessão de treinos, um ótimo lugar para ver a Fórmula 1. É um pouco como um estádio, e eu imaginei que muitos dos pilotos iriam acenar quando passassem pela primeira volta, e eu estava certo. Pelo menos Fernando Alonso, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, eu esperava que Lance Stroll fizesse isso, mas ele não fez naquela volta. Ele pode ter feito isso em outra volta, mas essa foi a primeira para os 3. É legal quando você prevê algo, está no lugar certo para fotografar e acontece. Outro vencedor, de certa forma, foi Max Verstappen com seu primeiro pódio na temporada. Com certeza a Ford Racing ficou feliz com o resultado, porque não só tiveram Max no pódio, como Isaac e Liam também marcaram pontos. Não lembro de ver uma namorada de Yuki Tsunoda com ele na pista enquanto fotografei a F1. Bem, hoje isso mudou porque fomos apresentados a Kaina Lang. Kaina é meio japonesa, meio australiana. E hoje foi o primeiro dia dela em uma pista com o namorado, Yuki. Na verdade, posso te dizer que eles são amigos há anos. E o que ela faz? Ela é apresentadora de TV. Lauren, namorada de Isaac, apoiou o namorado no fim de semana usando a camisa do Hadjar. Tentei conseguir uma foto com o nome completo, mas não consegui. Logo percebi que era Hadjar na camisa dela. Ollie Behrman estava com 2 mulheres neste fim de semana. Sua namorada Alicia e também sua mãe, que fez uma de suas raras visitas ao autódromo. Foto de Gabriel Bortoleto chegando ao autódromo hoje. O homem à direita é seu irmão, Enzo. Talvez você já conheça a história, mas se não, vou contar. Os 2 eram pilotos quando crianças, mas a família só tinha dinheiro suficiente para investir de verdade em um dos meninos. Então Enzo disse, Gabriel, vá em frente e siga em frente. E ele foi. Terminou em 13º hoje, uma posição atrás do companheiro de equipe Nico Hülkenberg. Oscar Piastri me fez rir. Quando saiu da garagem da FIA, ele simplesmente disse ao seu assessor de imprensa, olá, venha como quiser, olá. Achei estranho, engraçado, peculiar, mas esse é o Oscar. Outra coisa que notei antes do fim da corrida, faltando 5 voltas, todo o movimento para naquele paddock, porque até então há empilhadeiras e pessoas movendo coisas, containers de um lado para o outro e se preparando para arrumar tudo, mas eles não podem agir nas 5 voltas finais da corrida até o fim. Hoje descobri o motivo. Nesse momento há muita movimentação, com grupos corporativos indo ao paddock e ao parque fechado, o que é considerado perigoso demais. Proibiram movimentação de grandes equipamentos no paddock nas 5 voltas finais. Uma coisa que percebemos é que na pista toda a sinalização, ou a maioria dela, está em francês e inglês. E hoje conversei com um morador local que disse que temos a polícia da língua. O que é a polícia da língua? Bem, essa parte do Canadá é francófona e você tem que priorizar o francês como seu primeiro idioma. Se você é comerciante ou usa redes sociais, sendo francês e não priorizando o francês ao usar outro idioma primeiro, pode ser multado. Não sei quais são as multas, mas acredito que isso convença as pessoas a agirem corretamente. Se vier ao Canadá, experimente poutine. O que é isso? São batatas fritas com queijo e molho que nos ofereceram no paddock este fim de semana, junto com Beaver Tails, outra iguaria local. E nós temos muita sorte de sermos alimentados no paddock e em várias corridas recebemos comida. Massa da Barilla, que é uma patrocinadora da Fórmula 1. Então, obrigado à Barilla e também ao organizador por providenciar uma boa comida para nós. Agora quero comentar com vocês sobre os banheiros no paddock. Por que estamos falando de banheiros? Bem, não há muitos deles e todos precisam usá-los, incluindo chefes de equipe, pilotos, fãs, equipe e imprensa. Você verá frequentemente pilotos em pé esperando para usar o banheiro?
O banheiro masculino tem uma cabine muito pequena para fazer o número 2. Além disso, é difícil para um piloto tirar o macacão de corrida em um espaço tão apertado. Não é o único lugar onde os pilotos dividem o banheiro com os fãs, fãs corporativos, imprensa, etc. Isso acontece na Austrália e também no Brasil. Pode ser que existam outros que eu não tenha lembrado agora. Você conhece o Muro dos Campeões? É a saída da última curva deste circuito e é lendário porque campeões como Damon Hill, Schumacher e muitos outros já bateram nesse muro. Lewis realmente encostou nele e deixou essa marca no sábado. Bem, eu fotografei ali e posso te dizer que é absolutamente assustador quando eles chegam perto daquele muro e eles realmente chegam muito perto e ainda estão em alta velocidade ao mesmo tempo. Conseguimos imagens incríveis e coisas que não vemos em nenhum outro lugar do calendário. Se gostar de alguma imagem, acesse prostarpix.com para comprá-la. Ainda sobre Lewis. Todos os boxes no pit lane exibiam fotos dos pilotos com seus autógrafos. Mas o que aconteceu na noite de sexta-feira foi que estava bem quente durante o dia, mas por algum motivo isso aconteceu. Agora está horrível. Parece que o Lewis está com um baita caroço horroroso no rosto. Foi assim que ficou no sábado quando as temperaturas caíram. Acho que se algum organizador da F1 for fazer isso no futuro, deve testar antes para garantir que não ocorra isso em clima quente. Não vi nenhuma celebridade na pista hoje, o que é incomum porque essa corrida normalmente atrai muitas celebridades. Me disseram que o clima afastou muitos deles. Não sei o que seriam muitos, se 5, 10 ou 2, mas certamente pouquíssimos, se algum, apareceram na tela. Estou quase terminando meu trabalho neste fim de semana após 4 dias de muito esforço. E a próxima parada é Mônaco, minha corrida favorita do ano, onde posso garantir que vai estar mais quente do que estava aqui hoje em Montreal. Se você gostou deste vídeo, posso pedir um favor simples? Clique no botão de curtir. E se você ainda não é inscrito, eu adoraria ter você como inscrito no canal. Para mais conteúdo extra, confira aqui. Para produtos e mais, acesse kimilman.com. Obrigado por assistir. Vamos seguir dominando.